Cerca de 9 em cada 10 pacientes procuram o Instituto Coluna-Vertebral por causa de dor e de inflamação. É claro que nós temos também os pacientes que nos procuram por profilaxia, por prevenção de uma disfunção já conhecida, ou mesmo por um desvio postural, por uma deformidade, para esclarecimento sobre a sua condição de saúde. Também temos aqueles pacientes que vêm para uma demanda judicial, para laudos, para perícias, mas cerca de 90% dos nossos pacientes nos procuram com dor. Então, essa é uma queixa muito importante na área musculoesquelética, na nossa especialidade, e que nós devemos ter uma grande atenção para esse paciente, porque realmente é a nossa principal demanda de trabalho. Então, nós temos pacientes com problemas musculoesqueléticos de dor intensa, a ponto, às vezes, de impedir o próprio exame físico do paciente, pela reação de proteção à dor, e essa situação, então, dificulta elucidar a causa da disfunção que o paciente está apresentando. Então, a primeira medida que nós temos é controle da dor. Então, a gente vai observar a manifestação de dor desse paciente, até para correlacionar com um possível diagnóstico lá na frente. É claro que nem todo diagnóstico se faz numa primeira visita, numa primeira consulta. Então, a primeira medida é controle da dor, apesar de nós já termos hipóteses diagnósticas, já tendo a possibilidade já de solicitar alguns exames de imagem, né, quando é necessário, mas fundamentalmente o controle da dor é algo fundamental. Em algumas situações, a própria dor é a disfunção, o paciente já tem alguma patologia de base, não está conseguindo controlar o quadro de dor, e a dor, então, é o nosso próprio problema, é a própria disfunção, e ela ocasiona, inclusive, disfunções subsequentes a esse quadro doloroso. Então, a dor aguda é caracterizada por um início súbito, sintomas de alta intensidade e, em geral, de curta duração. E temos também os quadros de dor crônica, que também são frequentes, né? Nós temos que entender que cerca de 20% das pessoas têm dor lombar, que não vai curar totalmente, que o paciente vai conviver com essa disfunção. Então, a dor crônica também é um capítulo muito importante. E elas estão ou não associados com processos inflamatórios agudos e crônicos. E esses processos inflamatórios agudos e crônicos é importante que a gente identifique, porque as estratégias terapêuticas elas são bem correlacionadas com a fase que está a disfunção do paciente. Então, nós temos tratamento para a fase aguda e tratamento para a fase crônica. Mas entendendo o que é o processo inflamatório. O processo inflamatório é um processo normal do corpo, onde existe uma resposta funcional, ou seja, fisiológica, a uma agressão. E essa agressão ela pode ser de vários tipos. Pode, por exemplo, na área musculoesquelética, o mais comum é ser uma agressão causada por um trauma, né, por um estresse mecânico, né, compressão de um tecido mole, de uma inervação específica. Então, o processo inflamatório é uma reação a um estímulo nocivo, um estímulo agressor. É uma situação normal que acontece dentro do corpo, sempre quando há uma agressão ao tecido, mais especificamente à membrana celular. E quando essa membrana celular, de certa forma, perde sua integridade, ela então libera substâncias químicas que vão compor uma resposta, uma cascata, né, de eventos, né, bioquímicos que vão fazer a proteção, que vão gerar a migração de células ali de defesa, de reparação e que vão fazer inclusive a limpeza dessa região onde houve a agressão. Então, é uma resposta fisiológica normal devido a um estímulo agressor. Tá? Então, essa resposta ela vai também ter uma fase aguda e uma fase crônica. E em cada uma dessas fases vão ter alguns eventos fisiológicos mais específicos. Né? Na fase aguda, por exemplo, nós temos maior intensidade desses eventos bioquímicos, então nós vamos ter uma área mais quente, mais flogística, mais inflamada. E na fase crônica, nós vamos ter uma lentificação desse processo, onde vai ter muito mais aprisionamento de substâncias, onde vai ter muito menos circulação sanguínea e muito mais congestão. Né? Numa fase mais aguda, vai ter muito mais circulação sanguínea na área, né, devido ao processo ser inicial. Então, é muito importante entender que o processo inflamatório, principalmente a inflamação aguda,
ela vai se caracterizar pela intensidade dos sintomas e os 5 pontos cardeais da inflamação, que a gente chama de dor, calor, rubor, edema e perda da função. Então, é até a forma como a gente identifica o processo inflamatório. Então, podemos também considerar, nós devemos considerar que nem toda dor tem inflamação, nem toda dor é predominantemente inflamatória. Tem processos dolorosos, tem eventos dolorosos, pacientes com queixa de dor, que ele até pode ter um processo inflamatório, mas não é o processo inflamatório que ele apresenta que está gerando o quadro de dor que ele se queixa. Então, nós temos dor que é considerada nociplástica, que é uma dor que tem muita relação com a experiência dolorosa e com o grau de sensibilidade que esse paciente tem à dor. Então, temos aí patologias como síndrome dolosa miofascial, como fibromialgia, entre outras patologias que têm um padrão diferente da fisiologia da dor, que não tem relação com a dor do processo inflamatório em si. Então, nós temos também um grande desafio, porque a tendência do paciente com processos dolorosos, né, com dor e com inflamação, é sempre buscar um anti-inflamatório, uma medicação. Mesmo que sejam medicamentos anti-inflamatórios e o paciente de fato tem um quadro doloroso inflamatório, a medicação, principalmente anti-inflamatória, é muito perigosa. Então, nós temos um outro vídeo aí falando sobre a questão da inflamação, né, das medicações para dor e para inflamação. Então, tem um grande risco de, não somente do vício pela medicação, nos medicamentos, por exemplo, como a codeína, que são, digamos, mimetizam a ação da morfina, ou imitam, né, a ação da morfina, de opiáceos, de drogas mais fortes, mas temos também medicações que são tóxicas ao organismo se forem administradas por muito tempo. Por exemplo, medicações bem simples, como o Tilenol, né, o anti-inflamatórios, ibuprofeno, cataflã, são medicações muito tóxicas, tanto para o fígado quanto para o rim. E também os corticoides, que vão afetar duramente os ossos, diminuindo a massa óssea, e também temos a questão, né, não só da massa óssea no corticoide, mas de baixas defesas. Então, predispõe o paciente a pegar uma infecção, né, oportunista aí por estar imunossuprimido. Então, é muito importante nós entendermos que o papel da medicação ele tem sua importância, a medicação tem sua importância, é recomendável que se faça a medicação quando necessário, por um tempo muito curto, ou quando os sintomas são mais específicos, necessitam da medicação, e muitos pacientes também tratam com antidepressivos, né, pacientes com padrão de dor nociplástica e vão usar o antidepressivo, vai ser uma ferramenta interessante. Temos só que cuidar o excesso da medicação. E também no Instituto Coluna Vertebral, nós vamos primar para a diminuição da medicação sempre, ou no mínimo possível. Sabemos que muitas vezes o paciente já vem com medicação, nós vamos tentar dar uma modulada nessa questão e educar o paciente de forma diferente para combater a dor, e vamos utilizar equipamentos de alta tecnologia que vão associar o tratamento que o paciente já iniciou, né? Se ele vem de outro centro de tratamento, e se ele vem de outro consultório, nós vamos então complementar e vamos modular essa estratégia terapêutica a ponto de introduzir também métodos que usam muito menos medicação e que são muito resolutivos. Então nós temos o laser, a aplicação do laser, que é bem interessante, a aplicação da quiropraxia, que ela é muito segura. A quiropraxia, ela vai utilizar também como parte do tratamento multimodal, o alívio da dor e gerando descompressão também, né, medidas de manipulação também podem ser aplicadas, e também trabalhos relacionados com o equilíbrio muscular. Então isso é muito importante, que no Instituto Coluna Vertebral não se faz um tratamento só, se faz um tratamento chamado multimodal, baseado em evidências clínicas e científicas. Então esse é o nosso foco, onde nós vamos trabalhar 3 fases do tratamento. A primeira fase é controle da dor e da inflamação. O paciente não deve ficar com dor. Então a primeira coisa que nós devemos fazer com o paciente, não importa a patologia, claro que nós vamos identificar o curso da patologia, identificar o tipo da patologia, adequar o tratamento a essa patologia, mas nós precisamos desenvolver uma estratégia de controle da dor e também da inflamação, quando há inflamação, quando há processo inflamatório e quando existe relação
de dor e inflamação. Em muitos casos, como a gente falou, não existe essa relação, então a dor nem sempre é inflamatória. Depois, o próximo passo é trabalhar na correção biomecânica, na descompressão, na mudança de alguns parâmetros biomecânicos para que esse paciente não tenha mais inflamação e dor. Né? E depois disso, nós vamos fixar esses ganhos num processo de estabilização e de reequilíbrio ou reforço muscular. Então, é muito importante essas estratégias que nós utilizamos do tratamento multimodal e do controle da dor com alta tecnologia, e assim podemos então alcançar o bem-estar necessário para os nossos pacientes.